É isso, meus amigos, estamos iniciando mais uma live, né? A sala de visitas com a convidada da noite, Mayra de Jaimo, né? Jornalista da Band, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E eu vou aqui colocar a foto dela, né? E eu quero que você que está nos acompanhando, por favor, dê o like, amigo, joinha, se inscreva no nosso canal, Thiago Comunicador. Vai lá, seja um inscrito. Vou colocar aqui a foto, já coloquei, e agora eu vou enviar para ela aqui a nossa solicitação, né? E é sempre bom ter a galera da Band aqui participando, né? Grandes nomes da Bandeirante já passou por aqui e hoje teremos mais um, né? Vamos aguardar a Mayra. E quem está nos vendo aí, por favor, diga se o som tá bom, se a imagem tá boa. É mais uma grande live e a gente agradece a todos que participam, a todos que topam participar desse nosso projeto que é feito pensando em você. Então vamos lá. Só agora. Olá, como vai? Oi, Thiago, tudo bem? Como é que tá? Bom, grande Mayra, né? É um prazer tê-la aqui novamente e obrigado por aceitar o convite também. O prazer é meu. Como é que tá o áudio? Eu tô sem o fone, tá muito ruim? Como é que tá aí? Olha, eu consigo te ouvir perfeitamente. O som e a imagem tá ok. Tá ótimo. Se caso você achar também que queira colocar um fone de ouvido, pode ficar à vontade. Tá. Se tá bom, se não qualquer coisa me avisa que eu corro e pego um fone. Beleza, então. Então a galera vai dando feedback aí também. Quem está nos acompanhando, dê feedback do áudio, do som, fique à vontade. Mande perguntas também, nosso balãozinho aqui, ó. Que a gente vai abrir a caixa de mensagem e vai responder vocês. Bom, olha, na última vez que você participou aqui, ainda estava lá naquele auge todo, pandemia, mas eu quero saber aqui, como já estamos fazendo 3 anos de entrevistas, a gente pergunta aos convidados que passaram por aqui. Em 3 anos, muita coisa mudou. Quais foram as principais mudanças que ocorreram na sua trajetória? Olha, Thiago, primeiro é um prazer estar com você aqui de novo, né? Depois desse tempo todo. Nossa, eu nem lembrava que tinha passado tanto tempo Já. já assim. Mas, bom, acho que sair da pandemia foi importante. A pandemia em si foi muito importante para a minha carreira, né? Eu consegui cobrir bem de perto, me impulsionou bastante a minha trajetória profissional. E, assim, as coisas foram mudando. Eu acho que de mudança maior, né? Eu tive recentemente agora uma mudança de horário que muda muito a minha rotina. Eu tô de manhã. E de manhã eu pego os jornais da manhã, a gente trabalha com informação mais factual, então tem que estar sempre em cima de tudo para conseguir notícia nova, né? Trazer informações que ainda não foram divulgadas. Então, assim, eu acho que essa foi uma mudança bem grande. Estou na rua todos os dias, de tarde era um pouquinho diferente. Então, acho que na carreira essa foi a principal mudança. Mas continuo na Band, atendendo todos os jornais também, da própria TV aberta, mas também do Band News TV, da Rádio Bandeirantes, da Band News FM, né, que lá a gente atende todo o grupo, todos os dias, e agora principalmente de manhã, às vezes a gente grava para tarde também, mas a partir das 6 da manhã, então estou acordando muito cedo. Nossa, cedíssimo para dar as principais informações que acontecem, né, de São Paulo no Brasil. Como você falou dessa mudança de horário, há uma diferença também do público que atende para poder levar informação da manhã, à tarde, à noite? Tem. Tem diferença do público, assim, tem uma grande diferença entre a TV e a rádio, né? A Sim. TV, o horário nobre é à noite. Então, o Jornal da Band é o principal jornal, é o jornal que tem maior audiência. Na rádio, não. Na rádio, o principal horário é amanhã. O pessoal está indo trabalhar e já quer saber como é que vai ser o dia, daí liga ali o rádio, principalmente no caminho para o trabalho e vai escutando. Então, é um horário de muita audiência na rádio. Mas a TV também, né? O Bora Brasil com o Joel da Atena. A gente também sempre no factual, nas notícias mais quentes. O jornal, ele tem já a pessoa que chega em casa, o jornal da Band, né, no caso, por exemplo, que é à noite, tem pessoa que já vai chegar em casa, vai relaxar, então tem muitas matérias mais leves também no meio, porque senão fica muito pesado o noticiário, né? E de manhã não, de manhã a pessoa acorda ali, a gente consegue dar mais a informação hard news que a gente chama. Muito bem. O pessoal aqui está escrevendo, olha só, é competência e dedicação. É claro que você tem isso e a gente vê, né, a seriedade do trabalho e profissionalismo. Um dos assuntos que também sempre repercute, né, e a galera comenta
É necessário ter ou não o tal diploma para a Ter formação o quê? acadêmica, Desculpa. o diploma jornalístico? É necessário ou Então, não? assim, eu, na verdade, minha primeira faculdade foi rádio e TV, né? Sim, Então, eu comecei, eu ainda não era jornalista, eu trabalhava na Clima Tempo e eu era radialista. Então, eu sim, comecei ali, tudo bem que não era exatamente uma profissão de jornalismo geral, né? Era um jornalismo mais específico, voltado para meteorologia, né? Na Clima Tempo. E lá que eu fui, né, gostando e acabei indo para jornalismo. Eu acho que assim, não é extremamente essencial. Tem muitos jornalistas mais velhos, né, principalmente, que são jornalistas excepcionais e não fizeram uma faculdade, mas é legal, é importante, assim. Acho que hoje em dia já não dá mais, é muito difícil você entrar sem ter a faculdade. Por mais que oficialmente você consiga tirar o MTB, né, o registro de jornalista, sem de fato ter o diploma. Inclusive, tenho amigos, assim, que têm o MTB, mas não se formaram, acabaram conseguindo. Mas já é muito mais difícil e às vezes as empresas não contratam. E a faculdade é uma experiência, né? São 4 anos que você vai ter contato com professores incríveis, você vai mergulhar ali na reportagem, você vai ter os seus colegas, vai fazer experiências, trabalhos, vai experimentar, né? Você vai lá se gravar, vai testar, apresentar um jornal. Então, eu acho que é muito, muito importante, mas de fato eu super respeito pessoas até de muitos anos de jornalismo que não têm o diploma e são excepcionais, né? uma coisa interessante também que você citou, né, que você começou na Clima Tempo, né? E eu queria saber também como é que foi essa transição, né? Digamos assim, levando a informação do tempo e hoje levando a informação do modo geral, tudo que repercute aí nas notícias. Foi difícil? Sim. Ah, foi. Assim, eu trabalhei muitos anos na Climatempo. Eu já estava assim, eu Sim. sabia de cor até hoje, né? Porque o tempo ali, os ciclos meteorológicos, eles vão se repetindo. Então, todo ano vai sendo mais ou menos a mesma coisa, dependendo da época do ano, os mesmos sistemas atuando. Então, assim, chega no momento que você entende tudo e não tem muito mais tanta dificuldade, né? Já é tudo meio. Você já conhece aquele sistema, que é aquele Já fica no sistema automático, né? meteorológico. Oi? Fica no automático já, né? Exatamente, não é uma coisa assim, você já sabe e aí vai indo, é mais fácil, né? E aí eu comecei a entrar ao vivo nas rádios do Grupo Bandeirantes, na época Rádio Trânsito, a Rádio Bandeirantes e a Rádio Band News FM, e a Band FM também, de vez em quando. E aí o pessoal conheceu o meu trabalho e num churrasco ali eu fui falar com a chefe, com a diretora da Rádio Bandeirantes, a Thaís Freitas. Tava ali tomando uma cervejinha no churrasco da rádio que eu fui convidada, porque eu participava, né, como colunista, digamos assim, do tempo. E aí lá eu pedi uma vaga para ela, porque eu queria ser repórter. Porque eu não via uma projeção de crescimento tão grande onde eu estava. Agora, de Sim. repórter, você tem mil possibilidades, né? Mas foi difícil, porque a partir daí eu tive que pensar, precisei entender muito mais coisas. Todos os dias quando chega uma pauta, eu tenho que aprender, né? Preciso assunto de reforma tributária, assunto de imposto, esses econômicos são os piores. Mas, enfim, tem assuntos políticos, de saúde. Cada dia é um assunto que eu preciso estudar e entender. Então, aumenta muito o meu repertório, é um aprendizado gigantesco. Mas é difícil ainda mais no começo, né? Que você chega num momento político ali que você não sabe direito, às vezes nem pronunciar o nome. Eu lembro do Van Garten, que era tipo, o pessoal sabia pronunciar, já não sabia direito. Então foi um aprendizado, né? Mas agora já tá mais tranquilo também, porque a história também se repete. Então chega um momento que você já, por exemplo, cai um avião, você já cobriu 3 quedas de avião, então você já sabe os termos, acontece um incêndio. Então tudo vai ficando mais fácil com o tempo mesmo. Olha, achei interessante você falar, né, dessa questão lá na Clima Tempo. Tem até variações, né? Como seria? Você mencionou, fiquei até curioso para saber. Tem uma técnica para poder levar a informação de acordo com como funciona o tempo ou não? Então, na Climatempo é assim, a gente tinha os meteorologistas, né? Sim. E os meteorologistas, eles analisavam vários dados, né? Os próprios satélites. E aí eles montavam a previsão e todos os dias a gente tinha uma reunião com os meteorologistas e eles falavam pra gente o que vai acontecer. E a gente tinha um mapa também com vários números, mapa do Brasil dividido por números. Cada número era uma previsão. Por exemplo,
E eu lembro até hoje, o 1 é um dia de sol sem nenhuma nuvem, aquele dia assim, sabe, céu de brigadeiro. O 2 era sol com algumas nuvens. 2R, sol, um dia de sol, mas com muita nuvem. E vai indo os números. Então a gente batia o olho no mapa, a gente já sabia. E aí a gente pegava isso e precisava traduzir para as pessoas, né? Não dava para você explicar do jeito que os meteorologistas falam. Claro, tem muitos meteorologistas que já se comunicam muito bem, mas tem uma linguagem mais técnica, né? A meteorologia, o curso de meteorologia é muito parecido com física, tem várias matérias iguais, inclusive. Então, são pessoas mais de exatas. Então, a gente precisava pegar aquilo e traduzir, porque a pessoa quer saber o seguinte: vai chover, não vai chover, vai fazer frio, vai fazer calor, eu tenho que sair de casaco, eu tenho que sair de guarda-chuva. Então, traduzir. E o que a gente foi tentando fazer ao longo do tempo era levar essa informação básica, mas tentar também incrementar um pouco, tentar explicar por que ia ter aquela condição meteorológica. E as pessoas foram aprendendo mesmo com o tempo, né? Nos últimos 10 anos, a pessoa entende o que você fala. Quando falar, uma frente fria está chegando, uma massa de ar quente, uma massa de ar polar. A pessoa já entende melhor hoje, né? Então é legal poder explicar por que também, né, que vai acontecer tal coisa. Bom, hoje na atual fase você falou que a reportagem permite você aprender cada coisa, né? Houve alguma coisa que já foi de utilidade, que foi de bom uso para você, até na vida pessoal? Teve, né? Poxa, eu dirijo, mas eu nada de carro, nada. Aí, de repente, eu fiz muitas matérias de entender IPVA, de entender. Opa, voltou. Não consigo ver. Deixa eu ver aqui. O pessoal consegue ouvir o áudio? Cortou o áudio. Deixa eu ver. Voltou agora. Sim, Voltou? agora voltou. É que ele deu uma desligada aqui, agora voltou. Enfim, então, por exemplo, até a parte mecânica, às vezes a gente aprende alguma coisa. Eu conversei com o pessoal da Anfávia, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, dos distribuidores, enfim, a gente vai aprendendo coisas que eu uso, assim, impostos mesmo também. Não entendia nada do que a gente estava pagando no dia a dia ali nos impostos. Então, a cada matéria eu vou aprendendo uma coisa, saúde também, enfim. Acho que são úteis para a vida, sim. E tem alguns, claro, que não tem nada a ver, que você fala, nossa, essa informação é totalmente não vou usar para nada. Mas é legal também, é divertido. É interessante também mencionar temas de matéria, porque antes ficava muito naquela coisa do Covid, né? E foi necessário também falar, por mais que seja chato. E foi muito bom quando houve a questão da flexibilidade, enfim, novo normal que a gente está vivendo aí, porque apareceu novos temas e novas matérias, né? Isso foi muito importante também, né? O ar de renovação, né? Por exemplo, Copa do Mundo. Foi muito bacana também unir a galera, apesar do Brasil não ter levado, né? Enfim, foi um clima festivo, sabe? Você vê também que foi essencial essa mudança também? Sim, né? Eu falava praticamente, eu era quase a setorista da Covid, né, na Band. Sim. Só falava disso, basicamente. Fiz, nossa, nem tenho conta de quantas matérias desse assunto eu fiz. E mesmo depois, né, você tem a repercussão, as coisas voltando. Por exemplo, agora recentemente, por causa do Faustão, a gente tem falado muito de doação de Sim. órgão. Foi uma coisa que diminuiu muito na pandemia, e aí foi voltando, a gente foi trazendo informação, a própria economia, né? Cada setor, como foi lidando com a recuperação. Agora não, agora sim, a gente já voltou a ter pautas que não tem nada a ver com a Covid. Alguma vez ou outra a gente volta no assunto, por exemplo, né, surgiu uma nova variante, aí a gente fala um pouquinho, mas já não é mais o foco. E não, a Copa do Mundo, por exemplo, foi muito legal. Cheguei a fazer cobertura aqui de São Paulo mesmo, mas acompanhando o pessoal assistindo, fui para bar francês, para bar coreano, para fazer os jogos, né? Entrevistar ali o pessoal, então foi bem legal. Mas é isso, agora não tem mais, né? A gente fala cada dia de uma coisa nova, a gente fica muito em cima de prefeitura e governo do estado também para pegar as novidades, ver que propostas estão sendo feitas, foi aprovado tal projeto de lei.
Hoje mesmo estava numa coletiva, cheguei agora faz 1 hora praticamente em casa, do governo de São Paulo sobre a tabela SUS paulista que eles vão lançar. E aí na coletiva a gente aproveita, já repercute outros temas. Então, assim, agora realmente ficou para trás. Pelo menos por enquanto, se Deus quiser, né? Mas ficou para trás. O bacana também do jornalismo, né, que nada mais é também ter a utilidade pública, né? É um serviço, uma prestação de serviço. Já teve alguma situação de uma matéria que você fez que o ouvinte ou o telespectador agradeceu? Várias, várias matérias. Às vezes é uma matéria que é simples até. Por exemplo, uma árvore que está para cair, a pessoa já acionou 1000 vezes a prefeitura não vai lá, o negócio pode cair a qualquer momento, e a gente vai, faz a denúncia, a prefeitura vai lá e remove a árvore. Eles, nossa, muito obrigada. Por exemplo, uma vez também a gente recebeu uma denúncia sobre mães que estavam sem o benefício da perua escolar e não estavam conseguindo levar os filhos para a escola, né? Porque era uma distância grande, a perua não estava cobrindo. A gente foi, denunciou e as mães conseguiram esse benefício. Nossa, é muito legal, né? Mandam áudios, que Muito essa é a bom. parte gratificante, né? É conseguir ajudar, às vezes não precisa ser uma coisa gigante, mas uma coisa pequena que você consiga ajudar. Inclusive, a gente recebe muitas denúncias, estava recebendo uma agora há pouco, desse tipo de coisa, né? Benefícios que não dão certo, lógico, às vezes também golpes, coisas que ajudam a gente a alertar outras pessoas, né? Mas esses, assim, que a gente consegue resolver através de pressão, né, na prefeitura ou no governo, enfim, é muito legal. E bacana também que cria até o sentido da missão, né? Do que é levar informação, né? Que a informação pode também salvar e ajudar. Com certeza. A imprensa tem esse papel, né? Que é o papel de também cobrar. E aí você vai ver as coisas erradas e você vai tentar cobrar para que as coisas fiquem arrumadas, né? E claro, tem esse outro lado da própria informação em si, que é um serviço. Então, às vezes, uma reportagem sobre vagas de trabalho, olha, vão abrir não sei quantas vagas de trabalho em tal lugar, querendo ou não, é um serviço que você está falando para a pessoa ali todos os dias. Então, a gente acompanha tudo que está acontecendo e precisa levar para o pessoal saber. E informação é muito importante. Tanto que, por mais que você veja o mundo evoluindo, os meios de comunicação se atualizando, muita gente ainda liga o radinho ali de manhã, escuta no caminho para o trabalho, porque é muito importante você estar atualizado. É interessante você também falar do rádio, né? Mencionar rádio, porque envolve até uma questão que eu quero aqui também trazer, que hoje a gente vê muito as informações chegando na internet, né? E é necessário também ter um cuidado, né? Para não cair naquela tentação da fake news. O rádio e televisão ainda é o veículo que é seguro levar informação? Desculpa, não te escutei. O rádio e a televisão, se é seguro? É um veículo que continua sendo seguro? Porque quando a gente fala uma informação, olha, eu ouvi no rádio, então é sinal da credibilidade do rádio, né? Eu vi essa informação na televisão. Internet ainda é um campo minado ainda, de fake news. Não. Ah, com certeza. A internet é mais difícil você checar a credibilidade, né? Mas assim, na internet também tem sites que são incríveis, né? Que são fontes confiáveis, Estadão, Folha, e tem as redes sociais que aí aparece tudo tipo de notícia e você precisa filtrar. Caso, eu acho que independentemente se for rádio, TV, internet, a questão é você ter um veículo confiável, né? Você vai falar, eu vou assistir a Band, vou assistir a Globo, vou assistir a Rádio Bandeirantes, vou escutar a Rádio Bandeirantes, a CBN, Folha de São Paulo, Estadão, enfim, são veículos que têm uma história, têm uma credibilidade, né? Agora, pegar uma notícia de qualquer lugar, às vezes até é falsa ali, é complicado. É porque eu digo que ainda tem essa força, né? Ah, mas eu ouvi no rádio, então a gente vê que a certeza está ali também, né? Essa expressão, eu Não, ouvi no rádio, eu com ouvi na certeza. TV. Por mais que tenha competitividade, ou seja, o recurso da internet, né? As pessoas tendem também a buscar informação nos veículos de comunicação tradicional, né? Com certeza, né? A gente vive um processo de mudança, né? As pessoas estão migrando muito para a internet, mas
ainda tem poder ali, tem força na TV, no rádio, as pessoas ainda buscam esses veículos, como você falou, são informações com credibilidade. A Rádio Bandeirantes é um veículo que tem mais de 80 anos, um veículo sólido, por onde já passaram grandes nomes e onde as pessoas trabalham justamente para que nada vá errado. É um trabalho diário de checar informação, de apurar, para que tudo que a gente fale ali seja certinho, não tenha nenhuma fake news, nenhum erro de informação, né? Agora, uma curiosidade também, né, que a gente quer saber. Quando um repórter entra ao vivo, eu pude ver que tem até o Multilink, né, tem várias formas para poder fazer uma transmissão ao vivo. E o repórter, às vezes, está com o celular ali, né? Acabou Uhum. aquele conceito do cinegrafista estar ali, né? Hoje o repórter faz de tudo um pouco. Exige algum preparo também antes do ao vivo, para que nenhum imprevisto possa ocorrer? Olha, sim, assim, os cinegrafistas a gente ainda tem, né? E é sempre maravilhoso estar com o cinegrafista, porque é uma qualidade, né? Uma pessoa só focada em fazer a imagem. A gente tem cinegrafistas incríveis de também muitos e muitos anos de profissão. Então, quando eu saio com o cinegrafista, eu falo, nossa, meu dia hoje tô chique, né? Saindo com o cinegrafista. Porque eu sou vídeo repórter. Então, em Sim. geral, eu saio com minha mochilinha, que é uma mochila de rodinha alta, né? O pessoal até brinca falando, acho que eu vou viajar com a mochila, ela é pesada e tudo mais, porque tem todos os equipamentos. Então ali eu tenho o tripé, inclusive montei aqui o tripézinho para falar com vocês direitinho. Tem o tripé, tem o suporte, tem iluminação, tem microfone, tem todos os equipamentos, inclusive celulares, né? Tem o celular que eu conecto na central para eu conseguir escutar o retorno e tem o celular que eu faço o vivo mesmo, né? Então existe um aplicativo, no caso da Band chama TVU, e é um aplicativo que assim que eu conecto, eles já conseguem me ver na central da Band e aí eu entro ao Massa. vivo. Entendo. Agora, a parte da preparação, né, da parte do repórter mesmo, é a mesma. Assim como quando eu estou na frente da câmera, quando eu estou ali na frente do meu celular, eu preciso treinar, saber o que eu vou falar. Cada repórter tem uma estratégia para organizar as informações, às vezes põe tópico, às vezes escreve o que vai falar no papel, no celular, enfim. E aí a gente vai embora, entra ao vivo. Agora, ser vídeo repórter te traz desafios extras, porque a gente faz tudo. Então eu tenho que estar preocupada não só com o que eu vou falar, de não falar errado, de tanto errado de dicção, quanto errado de dar uma informação errada. Então, além disso, eu tenho que estar preocupado com a técnica, tenho que estar preocupado com a iluminação, se meu áudio tá bom, se não vai passar ninguém, porque, nossa, o que mais acontece, às vezes a pessoa passa atrás e quer aparecer, enfim, ou quer atrapalhar de alguma maneira, e a gente fica até preocupado por uma questão de segurança, né? Tá sozinho na rua. Então, assim, são mil coisas que você tem que ficar de olho quando você tem um cinegrafista. Não, porque o cinegrafista já vai cuidar de uma parte do trabalho, ele Um já vai apoio ali, né? fazer um apoio. Exato, então assim, é diferente, mas é uma tendência, não tem muito como fugir disso, né? Cada vez mais a gente vai pra rua sozinho, a gente se vira. E você perguntou de preparação. Assim, é um aprendizado, né? Você ser vídeo repórter. Não é porque a pessoa mexe no celular que ela vai saber fazer uma reportagem sozinha com o celular. O vivo até é fácil, porque você vai posicionar, você vai se ver, que nem eu tô falando aqui com você, me posicionei, vi que não tá cortando minha cabeça, vou pôr aqui e vou falar. Agora, a reportagem que a gente faz também, que é o VT, né? Daí tem um pouco mais de técnica, porque a gente precisa fazer as imagens como se a gente fosse o cinegrafista. Então, são imagens em movimento, imagem parada, imagem em plano aberto, imagem em plano fechado, pensar em iluminação, pensar em tudo que eu vou falar no meu texto para ter a imagem. Então, aí é mais... Tudo uma Não... estética, né, também, né? Que televisão é estética, Exatamente. né? O que me ajudou muito é que eu sou formada em rádio e TV também, que é justamente essa parte mais de bastidores. Mas, assim, é sempre um aprendizado, é todo dia. Aí o editor vai falar, olha, você não fez imagem de tal coisa, olha, essa imagem que você pode fazer, sei lá, ficar mais tempo parado, um take de mais segundos para eu conseguir colocar, enfim. E aí você vai aprendendo, porque como foi uma coisa muito, assim, do nada, que surgiu, por exemplo, eu não tive na faculdade nada relacionado a videoreportagem. Então, foi no meio ali do mercado de trabalho que do nada surgiu isso, me deram um kit e falaram, vai lá, grava lá. Então a gente foi aprendendo no meio do caminho, né? Então, essa geração de vídeo repórteres, hoje talvez os próximos
futuramente já tenho uma faculdade, já venho com uma base maior para isso. Mas a gente foi meio que com a cara e coragem e vai aprendendo todos os dias aí os milhares de problemas que pode dar, a gente vai aprendendo a resolver e vai se adaptando. Agora, uma curiosidade, você disse que tem um aplicativo, né, que gera o sinal do celular para a televisão. Isso é do próprio celular de uso que você utiliza no dia a dia ou algo específico? É, É a no próprio gente tem um aparelho? celular que é da TV. Né? Isso eu sei Ah, que não é só a sim. Band, a CNN, né? Tem outros lugares que tem vídeo repórter. Tem vídeo repórter, você não vai usar seu celular pessoal. Você usa o celular da TV. E aí esse celular já tem esse aplicativo instalado. No caso, eu também tenho no meu pessoal, porque eu gosto de ter plano B para tudo. Então eu tenho plano B de Ah, cabo, sim. eu tenho plano B de luz, eu tenho plano B de tudo. E aí eu tenho no meu celular também, já precisei usar quando, enfim, deu algum problema no outro. Mas, em geral, eu uso o da TV, que já vem com o aplicativo instalado, é só clicar, ver se a internet está bonitinho, e aí na hora ele já manda o sinal para lá. Nossa, olha assim, é um desafio, né? Porque eu acredito que por surgir, assim, não que te fala do nada, a gente vê que vai ganhando força essa questão do vídeo repórter. Isso vai virar uma tendência também, ou já é, nas próximas gerações? É uma tendência, né? Felizmente ou infelizmente, não tem como fugir uma tendência, porque é um corte de custos das emissoras. Hoje a gente tem celulares que vão ficar cada vez mais potentes, cada vez com a imagem melhor, com áudio melhor. Eu acho que vai demorar muito para substituir 100% o cinegrafista, porque uma câmera, inclusive, é uma qualidade absurda, né? Muitas vezes, inclusive, eu vou em coletivas que são em auditórios. E aí, para eu gravar com o celular, não dá. Mesmo se eu der o zoom máximo, não chega lá na frente, né? Eu até aviso, falo, gente, ó, essa eu não vou conseguir gravar com o celular. Aí eles mandam um cinegrafista. Então, assim, mas é um processo que está indo muito rápido. Então, acho que não tem mais volta. Ainda vão ter os cinegrafistas para algumas funções e tudo mais, mas a tendência é ter mais e mais vídeo repórteres. E aí é preciso pensar também na questão da segurança, que eu acho que é um dos pontos principais na videoreportagem, porque a gente vê na Europa o pessoal fazendo na rua e tudo mais, mas lá é uma coisa, não que não tenha roubos, violência, né? Mas em São Paulo, já tenho vários colegas, vários mesmo repórteres foram assaltados ali, levaram o celular na Avenida Paulista. Então é um lugar que você vai trabalhar ali, um ponto super importante da cidade, você não consegue ficar de vídeo repórter a não ser que você fique colado na base da Polícia Militar, que é o que eu faço quando eu vou lá. Então, isso precisa ser pensado também, e pode ser um impeditivo, mas eu acredito que não tem mais volta, agora é vídeo reportagem mesmo. Interessante você falar também, né, esse contexto de países, né, que no Brasil a realidade é totalmente diferente dos outros países. Então, eu acho que isso, de algum modo, tem que até dobrar mais atenção, né? Além da concentração da matéria que vai ao ar, ou seja, um link, ter cuidado também o que está por volta também, né? Totalmente, ó, minha colega Bruna Macedo da CNN estava ao vivo, acho que muita gente aí que está acompanhando a live deve ter visto, ouvido falar dessa história. Ela estava ao vivo num viaduto ali com o celular, estava pronta para entrar, assim. Eu acho que ela já estava ao vivo, inclusive, até pegaram na câmera. E veio um cara com uma faca e pegou o celular dela, e foi tudo Nossa. registrado. E não só com ela, né? Teve um colega meu da Record também, tudo bem que ele estava num lugar ainda mais perigoso, no centro de São Paulo. Roubaram ali, ou tentaram roubar o celular dele com a câmera ligada, gravando. Eles não têm mais medo, simplesmente vão lá e puxam o celular. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento. Semana passada mesmo, eu estava gravando aqui na Zona Norte, numa avenida, e veio um cara, um vendedor de bala, e ficou parado aqui atrás de mim. Aí eu tava no ar, porque no Bora Brasil eles costumam colocar os repórteres numa quadritela e a gente fica ali, mesmo que não esteja falando naquele momento. Então eu Assim. peguei e falei pra ele, ó, tô no ar, né? Peraí. E o cara continua ali. Aí eu tive que, né, ser mais grossa com ele, falando, tô falando de um crime aqui, preciso que você me dê licença. Mas e se o cara não quer dar licença, né? O que eu vou fazer ali? É uma situação um pouco complicada, assim. Acho que, para mim, o pior disso, da videoreportagem, é a segurança.
Mas por outros pontos eu gosto muito. Eu gosto da independência para fazer a reportagem, para fazer meus horários, né? Consigo me locomover rápido para qualquer lugar, já chego e entro ao vivo, né? Então tem essa agilidade que vem com a videoreportagem também. E em casos do ao vivo, espontaneidade, digamos assim, é necessário ter para poder sobressair alguma situação que aconteça? É, sim, com certeza. Acho que se os repórteres são mais espontâneos, eles têm mais facilidade para sair de umas saias justas, né? Então eu acho que é importante. Mas às vezes é uma coisa que você vai pegando, né? A primeira vez você vai ficar meio sem graça, aí a segunda vez você já vai saber melhor o que é que você vai fazer. Por exemplo, uma vez eu estava no metrô, acho que não era greve, estava falando de alguma coisa numa estação do metrô, no metrô Santana. Tava tudo certo, eu tava com autorização, tava tudo tranquilo. Só que eu fui entrar pra rádio, então eu tava sem o microfone da Band, porque eu tava só fazendo a entrada pra rádio, então eu tava só com fone. E aí a moça do metrô veio aqui do meu lado, e eu ao vivo falando, e ela começou a falar aqui do meu lado. Não, porque você não tá com autorização, você não pode gravar aqui, não sei o quê. E saindo no ar o que ela tava falando. Então eu tive que parar, não tinha como eu continuar falando. Tive que parar e falar, olha, gente, desculpa, a gente está ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, olha, eu tenho autorização. Sim, foi uma situação ruim que eu precisei manejar ao vivo, e era com vídeo ainda, né, era pelo YouTube. Como eu falar com ela ali, ó, me dá licença, né, enfim, depois ela pediu desculpa, né, e tal. Mas são situações que acontecem que às vezes você não sabe lidar numa primeira vez, mas depois vai se repetindo. Você já sabe, aquela situação eu tenho que lidar, melhor lidar dessa maneira. Mas, claro, gente que é espontânea, consegue ali pensar rápido, dar uma brincada na hora, dependendo da situação, é sempre muito legal. Uma pergunta, mas você não tem receio de virar um meme ou viralizar em algo, né? Ah, sempre. Que hoje em dia também Sempre tenho. viralizar é uma coisa, é um termo que está forte agora, né? Não, total, assim. Não, sempre medo de repente estar lá no Virei Jornalista, que é uma página justamente que Sim. mostra várias gafes também de jornalista, pessoal no ar, mas a gente está sujeito a isso, né? Então, assim, só quem entra ao vivo sabe o que é. Outras pessoas às vezes criticam ou falam alguma coisa, mas estar ao vivo é uma experiência que, sim, só dá para julgar quem sabe como é. É uma pressão muito grande, é um nervosismo muito grande, por mais que você faça isso há muito tempo, a tendência, claro, é diminuir esse nervosismo, mas, assim, é uma pressão, você está falando para muita gente. Então, ali, no próprio nervosismo do momento, às vezes você troca a palavra. Uma vez, por exemplo, estava ao vivo no Jornal da Band. E aí eu fui falar que o carnaval de rua foi durante a pandemia. Que o carnaval de rua ia ser adiado e ia acontecer nos dias 16 e 17 de julho. Acho que era alguma coisa assim. Só que a gente estava no mês de abril. E eu tinha feito uma Sim. matéria sobre o último dia, sei lá do que vencia em abril. Tinha falado de abril o dia inteiro. Aí cheguei lá, só que eu tinha que falar que era 16 e 17 de julho. E aí eu peguei, fiz o vivo, terminei, falei, foi ótimo, foi tudo bem. E me ligaram, Mayra, é julho, não é abril? Falei, não, eu sei que é julho, mas você falou abril. Quer dizer, Tanto eu ali, né? Já sabia que era foi. julho. Tipo, acho que 16, 17 de abril já tinha até passado. E eu sabia que era julho. Só que deu um bug ali e eu falei abril. Então o jornal teve que corrigir. Então, eu fiquei super chateado. Falei, putz, né, o jornal teve que corrigir, que eu falei errado. Mas acontece, é ato falho, a gente tem mil coisas na cabeça, tem o nervosismo. Eu tava no meio do Largo da Batata, que é um lugar que passa muita gente, pessoal, eu tava com medo de alguém interferir, eu tava até com o cinegrafista, mas medo de alguém interferir ali, gritar alguma coisa, enfim. Então, isso faz parte, acontece, né? E falar uma besteira grande também que vai viralizar é sempre o risco. A gente vê muito, né, no jornalismo, na Globo, e principalmente eu vou citar aqui o exemplo, a Globo, né? Não sei se ocorre na Band. Quando erra o VT, aí é uma coisa que foi prometida, mas infelizmente foi outra coisa. O jornalista, isso até o William Bonner, né? Perdão, a matéria tal iria para o ar assim, assim, assado. Nesses casos, é importante passar essa informação ou ficar calado? Tipo, dando uma satisfação. Depende, assim, se for algo que comprometa a informação que está sendo passada, tem que sempre corrigir. Às vezes falam, ai, não era melhor deixar quieto, ali não vamos falar nada.
Mas, assim, se tiver um erro de informação, o mais importante é corrigir. Às vezes não fica tão bonito, você tem que falar que você errou, e teve gente que nem percebeu, mas você tem que falar, você tem que corrigir a informação, não pode deixar a informação errada. Enfim, às vezes acontece de chamar um VT, entrar outro, né, por exemplo, aí no final ele fala, opa, ó, acabou entrando o errado, era sobre tal coisa, agora vamos ver o que eu chamei primeiro. E aí entra, né? E eu quero falar também uma questão aqui, né? Que a gente vê você fazendo de tudo um pouquinho, né? E o bacana é que a Band proporciona isso, né? O Grupo Bandeirantes, né? É a versão do rádio, da televisão, internet. Você tem objetivo também de trilhar para a televisão? A gente faz, né, TV, a gente faz tudo, né? Eu faço Jornal da Band na TV, fiz por muito tempo, agora eu tô de manhã, faço de vez em quando Jornal da Band, mais o Bora Brasil, né, que é da manhã, link todos os dias, que é o Bora Brasil das 8 da manhã às 9h30, né, com o Joel da Atena. A rádio, tanto a Rádio Bandeirantes quanto a Rádio Band News FM, né, que são rádios parceiras. Aí a gente tem também o Band News TV, que é a TV fechada, que também a Sim. gente faz, entra o dia todo no Band News TV. E às vezes a gente também ajuda o pessoal do digital. Eles me falam, eles pegam as nossas informações e colocam em texto no site, às vezes a gente grava. Tanto no Instagram, nas redes sociais da Band também, vídeos explicando alguma coisa, falando da matéria. Eu só não gravo mais porque a rotina é realmente muito cheia, porque super caberia ali pra gente fazer pro Band Jornalismo, né, que é o Instagram da Band, né, de profissional, assim. Então, tem muito espaço. A gente fala que a Band é uma escola total, porque assim, você aprende muito, porque você é muito diferente uma reportagem que eu faço para rádio e para TV. Às vezes eu faço exatamente o mesmo assunto, amanhã eu vou falar de tal coisa. Vou fazer uma matéria para rádio, uma matéria para TV. São totalmente diferentes, são textos diferentes, são às vezes trechos que eu coloco da entrevista Formato, né? diferentes, totalmente diferentes. A rádio, ela é muito mais rápida, ela é muito mais direta, então eu já começo com a informação principal, olha, reduziu em 30% o número de acidentes na 23 de maio, sei lá. E na TV não. Na TV você tem a imagem de apoio. Então você vai mostrar a 23 de maio, primeiro, você vai falar 2.000, sei lá, carros passam aqui por minuto, não sei o quê. E aí você consegue construir e depois, mais pra frente, você fala essa informação principal. Então são textos diferentes, formatos diferentes, assim como a internet também. É interessante você falar desse campo, né, do rádio, a televisão, que outra vez, eu acho que foi com a Sheila Magalhães, que a gente falou um negócio seguinte, que é a verdade, né? O jornalismo vai sempre atender aquele público. Tem o público que é o da internet, vai ver ali a imagem rolando, né? E tal. E vai ter o público também que é somente do rádio, aquela pessoa do velho radinho, que vai ouvir da mesma forma. Então é necessário sempre pensar, né? De cada formato, como você vai trazer informação, né? Tem isso também, né? Total, assim, são públicos diferentes, né? E o grande desafio é atrair as pessoas mais novas para o rádio. Que hoje as pessoas mais velhas são apaixonadas, são conectadas no rádio há muito tempo. Então a gente tem esse desafio de trazer também uma linguagem mais leve. A Band News FM faz isso também bastante, a Rádio Bandeirantes, principalmente com alguns programas específicos que são super divertidos, que é para você levar informação de qualidade, de credibilidade, mas ao mesmo tempo você tentar deixar mais leve para você atrair um público novo, né? Mas assim, certamente são públicos diferentes, depende também do horário, como eu te falei, de manhã é uma coisa, de noite é outra, e você tem que estar pensando, a rádio, por exemplo, tem um público muito rotativo. Então, a pessoa às vezes acabou de ligar o rádio. Então, se repete muita informação no rádio. Tudo bem você falar uma vez, depois você repetir mais pra frente, porque a pessoa tem o percurso dela de carro e vai escutar só naquele tempo. Depois outra pessoa já vai estar escutando. Então a gente vai repetindo as informações ao longo da programação. A TV tem um pouco menos isso, não repete tanto, sabe? Que a pessoa senta ali, relaxa, vai assistir por um tempo maior. Você não precisa ficar assim. São modos de consumir essas mídias diferentes. Uma coisa mais assim, digamos, direto ao assunto, né? Porque o tempo da televisão tá bem diferente do rádio, né? Tem isso também. Total, é que nem eu te falei, o rádio é mais rápido, o rádio precisa, a pessoa tá só ouvindo
ela não tem nada para distrair ela, a imagem. Então a informação tem que ser rápida, tem que ser objetiva, senão você perde a pessoa. Se começa a devagar muito ali, enrolar muito, a pessoa muda de estação muito fácil. A TV também tem essa facilidade de você mudar de canal, mas você tem a imagem, você tem a pessoa ali no momento mais tranquilo, né? Que está sentada no sofá, por exemplo, assistindo. Então você consegue prender um pouco mais apelando para outras coisas, né? Não necessariamente a objetividade. Mas tanto para a rádio quanto TV é importante ser objetivo. Até porque a gente tem muito pouco tempo, né? No Jornal da Band, por exemplo, em geral as matérias têm 1 minuto e meio. É uma forma que a direção do Jornal da Band encontrou para deixar o jornal mais dinâmico. Então a gente consegue falar de muitos conteúdos, mas assim, é 1 minuto e meio cada matéria. Bem rapidinha. E é interessante também até abordar essa questão, né, nos veículos de comunicação, as linguagens, né, formato, que hoje em dia a internet também tem essa função, né? Por exemplo, o cara não teve tempo de acompanhar a transmissão em tempo real ali. Mas se ele for lá no Instagram da rádio, se ele for, vamos supor, no TikTok também, né? Por que não? Ele vai achar o conteúdo, né? Então é uma forma como dar continuidade, né? Completamente, assim, tudo que a gente faz na TV, na rádio, acaba indo para o site, né, também. Então a pessoa consegue, e indo para o site de várias maneiras, né, pelo site de forma escrita, vai para o YouTube com recorte, depois é Hoje o postado em Instagram redes também, né? sociais. As informações também ali. Hã? As informações também através da página do Instagram também. É muito interessante também Isso. ver como a Então, informação assim, chega. total, então a pessoa, assim, só pelo grupo Bandeirantes, se você pensar, a pessoa tem várias maneiras de conseguir informação. Tem as duas rádios de notícia, né? Fora as outras rádios do grupo, mas que não são especificamente de notícias. Você tem o canal fechado, você tem o canal de TV aberto, você tem milhares de plataformas de redes sociais, milhares não, né? Mas você tem várias plataformas de redes sociais, tem o site. Tem muita forma de conseguir a mesma informação que a gente repercute em todos os veículos do grupo. E eu quero saber também o processo da matéria, a pauta. Como funciona? Porque há casos e há casos, né? Geralmente já tem aquela que já está prontinha ali, mas e Exato. quando exige mudar tudo? Como funciona essa mudança? Então, assim, cada emissora trabalha de uma maneira, né? Por exemplo, muitos lugares têm uma equipe de pauta e essa equipe faz todas as pautas e passa para os repórteres. O Jornal da Band tem uma equipe de pauta e aí eles passam para os repórteres, né? À noite, assim, ó, no dia, amanhã você vai estar com isso. No meu caso, eu sempre fui repórter da rádio. Então, eu sempre trabalhei mais com factual e eu sempre me pautei, principalmente agora, trabalhando de manhã. Então, sou eu e minha colega Maju, a Maju Arruda Leite, ficam eu e ela de manhã, e a gente precisa pensar em pautas para o dia seguinte. Então, a minha de amanhã já está pronta, pode ser que mude completamente se acontecer alguma coisa? Pode. Aí a gente tem que pensar nessa pauta. Como é que a gente pensa nisso? A gente primeiro, e às vezes identifica problemas da cidade, vai investigar. A gente está de olho no que fala o prefeito, que fala o governador, para repercutir alguma coisa. A gente fica de olho em projeto de lei que sai novo. A gente tem várias fontes também que passam coisas para a gente, em todos os setores, assim. Às vezes é uma pauta de algum balanço novo que sai da indústria, do comércio. Então, são várias opções. Tem coisas que a gente consegue através de lei de acesso à informação. A gente quer um dado, a gente pensa, putz, esse dado seria legal. Aí abre uma solicitação e consegue esses dados através de lei de acesso à informação e isso vira uma reportagem, né? Então tem várias formas que a gente consegue essas pautas para repercutir, mas sempre de manhã pode mudar tudo. A própria Maju, hoje ela ia entrar com uma pauta que ela já tinha preparado, estava bonitinha, e aí teve o transplante do Faustão, e aí Sim. desviaram ela, falou, ó, você vai É precisar a falar pauta disso do aqui, momento agora também, né? tal. Então ela foi para o Einstein para falar desse assunto e eu fui para o Palácio para repercutir pauta com o governador. Então, assim, a gente fica ali, mas a gente tem essa responsabilidade de pensar nas nossas próprias pautas. Muito bem. E hoje a gente vive também a era, né, podcast. Já foi É. convidada a fazer? Pensa fazer? Eu já fiz alguns podcasts, né? Eu já tive 2 podcasts. Um foi na Climatempo mesmo, chamava O Clima Entre Nós, que era uma brincadeira, né? Mas falando muito de meteorologia, de
parte ambiental, condições climáticas. Então, o podcast era sobre isso. E aí eu entrevistava algum meteorologista ou algum especialista do setor para falar sobre algum tema. Então, eu fiz isso daí até eu sair da Climatempo, eu fiz esse podcast. Sim. Depois, na Band, eu tive um podcast com o Lô, Luiz Henrique Lô, produtor da Rádio Bandeirantes, falando sobre bastidores da reportagem. Então, Ah, de 15 em legal. 15 dias a gente entrevistava o repórter e aí ele contava basicamente que nem você faz aqui. Se a gente pegava os bastidores, né, as histórias, enfim, repórteres que tiveram uma vivência bem grande, que fizeram viagens e tudo mais, a gente queria saber os perrengues, queria saber, enfim, meio assim, né? E só que também a gente fez por um tempo, agora nossos horários não estão batendo, mas a gente deu uma pausa aí no podcast. Chamava Conversa em Off. Muito bom. Pensa em retornar? Ou ter um projeto solo? Penso, sim. A gente gostava muito do podcast, mas é que realmente agora nossos horários é uma coisa trabalhosa, né? Se for pensar, nossa rotina ela já é muito cheia. Já tem muita coisa para fazer, né? Então, você pensar em fazer mais uma coisa, eu sei estudado, mas era bem gostoso. A gente gostava de fazer, talvez mais para frente, quando nossos horários voltarem a bater, enfim. É interessante também falar dessa questão, né, que o jornalismo exige também estudar cada coisa, enfim, para ter propriedade do assunto. Fora a sua atividade do dia a dia, digamos, do jornalismo, você estuda algo, inglês, algo do tipo? Que é sempre necessário se Agora, aperfeiçoar, né, também, né? não, total. O inglês eu falo bem, né? Já tenho. Já fiz bastante, já cheguei para fora para ficar um tempo estudando Muito inglês. bom. Já, assim, também não é tudo isso, eu fiquei um mesinho para consolidar o meu aprendizado em inglês no Canadá. Agora eu faço espanhol, eu faço toda quarta e sexta eu faço espanhol. Comecei, acho que eu tô no segundo semestre, né? Porque eu achei que tava precisando ter também, isso porque a gente fala um portunhol ali, dá uma inventada, mas não sabia falar direito, né? Então agora eu estou aprendendo, acho muito importante quando surgiu alguma pauta fora, ou já aconteceu, inclusive, de vir pessoas falando espanhol para a Band, até acho que foi uma ocasião que me pediram para explicar o kit, e eu tive que explicar em inglês, porque eu falava em portunhol e eles não entendiam nada. Então, acho que vai ser importante. E eu fiz minha pós, né? Mas eu terminei minha pós em Ciências Humanas. Eu terminei, acho que foi no primeiro semestre do ano passado, de fazer o TCC e tal. É importante tá sempre, sim, estudando alguma coisa. Ou porque essa pergunta, né? Eu falo sempre que a gente é eternos aprendizes, né? Somos eternos aprendizes, porque é sempre necessário aprender algo, né? E quanto mais preparado, melhor também para as futuras oportunidades, né? Total, assim. É isso, exatamente. Se aparece uma oportunidade, precisa ir para, vai uma viagem para, sei lá, tem que cobrir alguma coisa que o governador Tarcísio de Freitas vai fazer em Miami. Você vai mandar alguém que vai falar inglês, né? Porque por mais que você vai entrevistar ele em português, você precisa entender o que está acontecendo. Então, você saber inglês já é um ponto legal. Agora também, se saber espanhol, se for uma oportunidade para algum lugar assim, é importante eu ter. Né? Você vai perdendo oportunidade se você não tem algumas coisas, alguns conhecimentos. Agora, tem outros conhecimentos que você vai aprender na hora, tipo nossa pauta de todos os dias, que é um assunto difícil, a gente vai, pesquisa, e eu vou aproveitando os amigos. A minha irmã, por exemplo, é advogada, vira e mexe, eu acabei de mandar uma mensagem para ela, Mari, o que significa isso? Que era uma frase ali de um documento que eu peguei do Ministério Público. Traduz para mim essa frase aqui. E a gente vai contando com as pessoas também para elas ajudarem a gente com o que elas entendem, né? Mas, de fato, quanto mais você souber, você aprender, mais oportunidades você vai conseguindo preencher, né? Bom, agora o pessoal que está aqui interagindo. Vamos uma perguntinha do Leandro aqui. Leandro, ele fez a pergunta, olha só. Pergunta para ela se ela pretende ser correspondente internacional. Tipo o Felipe Kinley. Olha, seria muito legal, mas eu não sei. Eu acho que não vai caber na minha vida, na minha trajetória, ser correspondente internacional. Porque eu sou muito apegada aos meus pais. Eu acho que, para mim, mas aí é uma coisa pessoal mesmo, eu acho que não faz sentido viver minha vida longe deles. E eles não iriam. Então, tipo, tem meu marido também. Ele ainda que trabalha, meu marido trabalha com TI, né, informática e tal, e eu acho que ele até conseguiria trabalhar de qualquer lugar do mundo. Mas
estar longe dos meus pais, eu acho que é algo que eu não iria querer. Hoje, eu já até pensei, teve épocas que eu queria fazer e tal, mas hoje eu já não tenho mais vontade, não. Muito bom. Agora uma pergunta também. Imigraria para o entretenimento? Não sei, eu acho que eu não sou muito cara do entretenimento, não. Assim, eu gosto de fazer de vez em quando uma pauta ou outra de entretenimento, né? Mas não tenho, acho, tanto perfil, eu sou tão espontânea assim para fazer entretenimento. Não, que não queria o Igor Calian, repórter da Band, maravilhoso. Estava vendo agora uma matéria dele, assim, se joga na matéria, super espontâneo. Tem pessoas que têm muito esse perfil. Eu acho que eu não tenho tanto esse perfil super de entretenimento. Eu sempre fui um pouquinho mais, mais engessado, assim, do que outras pessoas. Então, eu acho que não me daria bem entretenimento, não. Pô, mas se pintasse essa oportunidade, arriscaria ou não? Ah, sim, tudo depende, né? Depende do que exatamente, depende de quanto me pagariam. Não sei, sinceramente teria que ver a oportunidade, mas assim, nunca diga nunca, né? Mas hoje Verdade. eu não me vejo no entretenimento. Você falou matérias de entretenimento. Chegou a fazer também uma que eu achei muito bacana, né? A galera do jornalismo se jogou, né, com o negócio da Barbie, né? Todo mundo de rosa, É, Quem entrou nessa ou não? entrei. Não, eu já tava vendo, eu falei, daqui a pouco eu vou ter que fazer alguma. E fiz e foi muito legal, porque foi sobre uma loja de roupinha de Barbie, que bombou, né? Bombou com o filme, começou a vender muito mais roupinha. Daí fui lá, eles eram os amores, assim, ficar ali na região, perto da 25 de março. E eles ficaram super felizes, né, da gente lá mostrar. E aí eu vesti uma Barbie com a minha roupa, assim, que eu tava, né? E aí ficou igualzinho, uma Barbie ruiva. Aí tirei a foto, não, dei uma brincada. Mas tem vários, a gente faz, por exemplo, quando tem Masterchef, né, que é um programa da Band, a gente faz também, é gostoso lá e fazer. É uma reportagem mais descontraída. Futebol, eu não cubro tanto, mas de vez em quando que eu cubro, é totalmente, né? Eu já cobri final de Libertadores 2 vezes, a final do Mundial, né? Que tava o Palmeiras. E tirando as partes ruins, né? Que é, às vezes as brigas depois do jogo, mas a maior parte você conversando com a galera, brincando, pegando o depoimento dos torcedores. Então, em geral, é uma cobertura também bem divertida, bem leve, né? Dá para usar essa parte mais de entretenimento. Se eu não me engano também, né, ouvindo um pouco a Rádio Bandeirantes, você chegou também a cobrir o carnaval, né? Cobrir, já cobri alguns, né? Carnavais, Sim. assim. A gente tem a parte de cobrir o sambódromo e cobrir o carnaval de rua. O carnaval de rua eu gosto também, mas às vezes né, muita gente, é um pouco mais perigoso, ainda mais para fazer cobertura com celular. Mas eu já fui para o meio de bloco, aí você pega sonora, e aí tem um grande problema que é o som. Você tem que botar um Nossa. super fone, senão você não escuta nada. A primeira vez que eu fui, eu subi no trio elétrico, simplesmente não consegui escutar, porque eu não estava com o fone preparado para isso, né? Não consegui escutar uma palavra. Falei, não tenho como entrar ao vivo daqui. Aí eu tive que sair, aí eu andei até o cantinho, até perto de uma viatura, e aí fiz a entrada de lá. Que tem essa dificuldade, mas também é muito divertido. Eu gosto de fazer cobertura mais leve, assim. É O muito bacana, bom. o bacana também, né, que é um aprendizado em cada proposta que vem, né? O jornalismo tem isso, né? Desde um futebol, desde uma cobertura do carnaval, desde também a Copa do Mundo. Então é muito bacana poder vivenciar esses momentos, né? Após É, aquele momento todo de pandemia, né? Isso que eu achei bacana, né? A virada da chave, né? Foi essencial. total. Assim, o jornalismo ele tem essa coisa de você vivenciar momentos importantes, né? Tipo, você tá lá quando anunciaram que ia vir a primeira vacina, né? Falando da pandemia, aqui você vê a primeira pessoa sendo vacinada. Tive momentos que foram muito importantes, né? E no geral também, né? A gente tá lá em Copa do Mundo, a gente tá. Não que eu tenha ido diretamente, mas assim, você está vivenciando eventos importantes, né? Momentos importantes. Isso eu acho muito bom, é muito gostoso você estar ali no momento que as coisas estão acontecendo. E poder passar a informação, contar para os outros o que está acontecendo. Então, assim, totalmente.
estar como você falou, Copa do Mundo e vários outros momentos, até políticos mesmo, né? Sim. Posse de governador, de prefeito, o momento que anuncia ali quem ganhou as eleições, você tá ali no lugar do partido, na sede do partido, e você vivenciar ali a comemoração ou a derrota. É muito legal. As eleições, eu cobria as eleições na Band, que foram marcantes, as eleições presidenciais, o debate que teve, né? Então, assim, eu acho que é uma das coisas mais legais da profissão. Entrevistando uma vez a Tatiana, né, que faz o Band News TV, ela adora Verdade. essa parte da eleição, né, que ela fala que, digamos assim, É. é o ápice, né, é, digamos assim, o maratona. E o que que a gente aprende também cobrindo uma eleição? Olha, eleição assim, é muito legal. É cansativo, é muito cansativo. Você não para Sim. um segundo. Uma E aí tem maratona, várias né? estratégias, né? Tem emissoras que colocam um repórter para ser colado, né, em cada candidato. E às vezes não, às vezes você fica cobrindo tudo. As últimas eleições, por causa da Covid, a gente não ficou tão grudado. Que ainda estava numa época, né? Enfim, Sim. estava melhorando, já tava, a gente não ficou tão grudado. Tá? A gente ficava acompanhando as principais acontecimentos das campanhas, mas o debate na Band foi um marco, assim, foi um debate histórico na Band, né? Lula, Bolsonaro ali, assim, foi muito legal. Também debate de governadores. E assim, tá na campanha, tá na rua, tá acompanhando as pautas. Eu queria agora, até nessa próxima de prefeito, né, municipal, tá mais junto com eles, poder pegar mesmo um candidato e ficar grudado. A gente não ficou tanto, então, na de governador e presidente. Então, vivenciar essa coisa também de estarem no dia a dia, porque daí você fica muito por dentro. Você sabe tudo ali daquele candidato, você dá as informações e outra pessoa vai dar de um outro candidato. Então, eu acho legal. Essa é uma experiência que eu quero ainda vivenciar. Mayra, olha só, você já tem quantos anos já somando aí de comunicação aí, no jornalismo? Eu tenho uns, sei lá, 12 anos. 12. 12 é o número pequeno, mas a quantidade de fatos que aconteceram foram muitos aprendizados, né? E qual é a Foi. dica que você pode deixar para quem quer trabalhar na área? Olha, quem tá. Primeiro a pessoa tem que saber no que tá se metendo, É porque verdade. assim, é, a gente trabalha bastante, a gente tem que estar o tempo inteiro ligado no que está acontecendo. Isso às vezes é estressante, você tem que estar sempre sabendo o que está acontecendo. Você vai trabalhar fim de semana, você vai trabalhar feriado, então você tem que gostar muito para estar na área. E aí, para entrar de fato nos veículos, se gostar dessa parte, né, do jornalismo, é tentar estagiar o mais cedo possível. E já ir procurando desde o começo da faculdade, porque essa é a maneira mais fácil de entrar, é através do estágio. Eu acabei entrando de uma maneira diferente, né? Enfim, depois da Climatempo, mas a maneira mais fácil é estagiando, então mandar currículo, conseguir a vaga logo para você depois vai crescendo no lugar. Então, mesmo que seja um estágio que não seja exatamente o que você gostaria ainda, pega, começa, porque daí, quando você for tentar o outro, você já vai ter aquela experiênciazinha ali para falar, e aí vai que vai. Mas é uma profissão muito gratificante, é uma profissão assim que tem muitas alegrias. A gente consegue ajudar, essa que a gente estava falando, é a parte mais legal, quando a gente pega uma denúncia e consegue reverter, consegue ajudar a pessoa e recebe aquele áudio, a pessoa falando, poxa, que foi legal. Ou quando a gente, às vezes, dá uma informação que a pessoa, sei lá, consegue um emprego através da vaga que ela ouviu a gente falando, enfim. Muito Então, bom. é muito gratificante. E também o gratificante também no sentido de trabalhar com grandes fenômenos também, né? Que a Band é um celeiro de estrelas ali, né? Muita gente ali, né? Posso dizer que é uma constelação aquilo, né? Tanto todo, né, no geral. E quais são as referências? Tem referências ali? Tem muitas. Na Band a gente tem, bom, a gente tem o Zé, né, que apresentava o Pulo do Gato. Eu não cheguei a conviver muito com ele, mas, assim, excepcional. A gente tem agora o Pedro Campos no lugar, a própria diretora da Rádio Bandeirantes, a Thaís Freitas, a Sheila Magalhães, assim, super Sim. referência, assim, incrível.
olha, acho que todos os nomes ali são muito, muito, muito fortes. Todos que, às vezes os que não aparecem não falam, né? Enfim, também, tipo, meu chefe Daniel Batista, que fica na redação, Cristiano Panvec, a gente, nossa, na TV também, Adriana Araújo, gente, que é aquela mulher? O Eineg, Verdade. maravilhoso, a Paloma, assim, são muitas referências que fazem a gente aprender todos os dias. E alguns que eu não conheci pessoalmente, mas que a gente tem aí, eu escutei muito e também tem influência na minha carreira, por exemplo, o Boechat, né? Acho que na carreira de muitos jornalistas, né, Thiago? Enfim, é uma grande escola, né? Também eu tenho o livro dele, cada história que ele tem, né? A forma como ele levava a notícia, ele dava o telefone ao vivo para a O livro pessoa. do Isso é muita Barão, né, que o coragem, Barão é assim. escreveu. Então é Sim, uma eu tenho baita de ele uma aqui referência. também. Não, assim, são histórias. Senhora de uma referência. E agora a gente quer saber também, né? Uma coisa você tem, é claro, mantém e está renovando, é sucesso. Mas o que que é o sucesso de fato para Mária de Jaime? Eu acho que o sucesso é isso, é a gente tá fazendo o que gosta, é a gente contar história, é a gente tá conseguindo trazer diferença na vida de alguém, da gente estar passando informação. Eu acho que isso é um sucesso, não passa disso. Qualquer coisa que você achar que é um sucesso, às vezes não é uma coisa muito real, sabe? Então, acho que esse dia a dia, cada vez que eu consigo fazer uma matéria que faz alguma diferença, às vezes não só na vida de uma pessoa, mas às vezes a gente, sei lá, denuncia, desvenda um escândalo, uma corrupção, se troca um secretário, enfim, não sei, cada coisa que a gente consegue fazer que muda, que ajuda, que esse é o objetivo do jornalismo em si, né? Você tá em cima, você controlar, né? Digamos assim, você botar uma pressão nos poderes, você tá de olho, você tá ajudando a sociedade de alguma maneira. Então, eu acho que é isso. Isso já é suficiente, já é um sucesso. Maravilha. Olha, eu quero agradecer novamente, né, por participar aqui e parabéns pelo trabalho. Eu acompanho sempre aqui nas redes sociais, na televisão, né? É muito bom quando a gente fala, olha a Mária na televisão, olha a Mária no rádio. A gente sabe que a pessoa está trilhando um caminho que está sendo incrível e que você venha se renovar cada vez mais e parabéns pelo trabalho que, na minha opinião, é excepcional, né? Tô porque a galera está aqui com você hoje, aqui. Tô vendo umas pessoas muito queridas aqui também na live comentando aqui. Valeu, gente. Tiago, eu adorei. Sempre que você precisar, me chama. Você é maravilhoso fazendo essas entrevistas aí. Já vi muita gente muito legal passar por aqui, conversar com você nessas lives. Então, muito sucesso para você também. Muito obrigado. E a todos que passaram aqui, a live vai ficar salva aqui no Instagram, depois vai para o YouTube. Aí depois eu brinco que eu gosto de fazer convergências, né, midiática. Vou botar lá no Spotify e todo mundo vai ouvir. Ninguém perde nada. Fechado. Tchau, Mária. Valeu, pessoal. Até a Beijo, próxima. tchau, tchau, gente. Até mais. Boa noite.